Muito boa noite, seguidores do Sentimento Imortal. Hoje, quinta-feira, pós-jogo Aliança e Grêmio, pós-eliminação na Sul-Americana. Não é um vídeo fácil de fazer, mas é um vídeo que eu achei necessário fazer. Todos os vídeos que eu posto aqui é tudo por hobby. Eu tenho dito isso bastante e gosto de salientar isso. Esse canal, para quem não sabe, é um canal que eu criei depois que eu estava explicando para minha esposa como eu me tornei gremista, explicando para minha esposa o quanto me tornar gremista e como eu me tornei gremista e os momentos que vivi com o Grêmio fizeram o meu olhar para o futebol ter uma característica. Então hoje, por exemplo, eu, apaixonado por futebol, eu sou apaixonado pelo futebol de raça, eu sou apaixonado por um futebol brigado, eu sou apaixonado por um futebol de sufoco. Eu acho que esse tipo de jogo é um jogão, sabe? De Copa. Sou apaixonado pelo centroavante cabeceador, eu sou apaixonado por um 10 de qualidade, construtor, pontas rápidos e decisivos, o volante batedor, o zagueiro batedor que faz dupla com um zagueiro técnico. Então a maneira como eu enxergo o futebol, ela só existe, eu só vejo o futebol da maneira como vejo, eu só gosto de determinados jogadores da maneira que gosto, eu só torço da maneira que eu torço. Tudo que eu penso de certo e errado, de tática, para julgar, para criticar, para opinar, para assistir, vem do Grêmio. Vem do que o Grêmio me ensinou como gostar de futebol. E essa live hoje, pós-jogo, não é uma live tão fácil, porque eu venho comentando pós-jogos do Grêmio, eu venho comentando como foi o jogo anterior, do dia anterior do Grêmio, dos últimos 4, 5 jogos. Em alguns eu até me repeti, em alguns eu até fiz críticas duras, em alguns eu até me exaltei. E esse jogo de ontem, cara, foi um jogo diferente, pra minha opinião. Totalmente diferente. Pra quem não lembra, no pós-jogo do Vasco, eu falei, olha, o Grêmio jogando o que tá jogando, tem como a gente acreditar que passaria de fase? Tem como a gente acreditar que o Grêmio, jogando o que jogou contra o Vasco, jogando o que jogou contra o Cruzeiro, jogando o que jogou contra o próprio Alianza Lima, tem como a gente acreditar que o Grêmio é capaz de fazer 2 gols de diferença, levar a partida para os pênaltis e passar de fase? E aí, esse mesmo cara que estava falando isso lá na segunda-feira, ontem, no pré-jogo, estava dizendo, vamos para cima dos caras, vamos dar, a gente vai conquistar essa classificação. Então o Grêmio ele faz isso com a gente, né? Essa relação de amor e ódio, essa vai dar, não vai dar, não vai dar, com certeza não vai dar, tá tudo uma merda, manda todo mundo embora. Um abraço para Chapecó, Santa Catarina. Aquele abraço. Tem muito gremista em Chapecó. Então o gremista tem isso com a gente, o Grêmio faz isso com a gente, né, cara? Da gente terminar um jogo dizendo tem que mandar todo mundo embora, esses bosta, ninguém quer jogar bola, estão caminhando em campo. E aí, já na véspera do próximo jogo, ou ali 1 hora antes do próximo jogo, a gente está ansioso. E durante o jogo a gente está acreditando que vai dar, que vai ganhar e tudo mais. Mas vamos falar desse jogo. Já falei, né? Aqui o canal é um hobby. Eu agradeço muito todo mundo que segue, que curte,
que comenta, que participa ali, é o Alex Neinas 23. Eu acho que tem que mandar o treinador embora e contratar o Vojvoda. Vamos falar disso, vamos conversar sobre isso, exatamente isso que nós vamos falar aqui um pouco. Bom, gente, não, eu não vou começar esse vídeo dizendo volta Renato. Eu vou começar esse vídeo dizendo que nitidamente o Renato não era o culpado ou o único culpado ou totalmente culpado pelo ano passado. Eu acho que isso a gente já entrou num consenso. Porque veio um treinador com um perfil diferente do dele, gringo, não deu certo. Estamos no Mano Menezes, que é diferente do gringo, que é diferente do Renato, não deu certo, não está dando certo. Então vamos arrancar daí. Concluímos. Não é o Renato. O Brum já não é mais diretor de futebol do Grêmio desde o final do ano passado. A gente fez outras contratações depois que o Brum foi embora. Contratações essas que não surtiram efeito. Não sei se a gente consegue botar então na conta do Brum. Afinal de contas, o Brum não está mais ali, como é que a culpa vai ser do Brum? Correto? Luiz Wagner Vivian ficou. O Guerra ainda é o presidente, era o presidente antes, ainda é o presidente, é quem manda, é quem troca, é quem sugere, é quem paga. A preparação física mudou. A gente trouxe o preparador físico que está sendo convidado para a seleção de base, o auxiliar dele também. A gente trouxe preparador de goleiros novos, a gente montou então uma comissão técnica permanente. A visão do Grêmio na virada do ano sobre o futebol, de certa forma mudou. O que é que deu errado? Bom, se a gente for falar do início do ano, o que deu errado foi contratações mal feitas, tá? Inventamos muita moda, gastamos bastante dinheiro trazendo jogadores que nem queriam estar aqui. Essa é a realidade. Aqui, ó, Alex Neinas, o Grêmio jogou muito mal. Hoje vi uma reportagem do presidente do Grêmio dizendo que tá tudo bem. Pois é. Agora tu tocou num ponto interessante. Vamos chegar lá. O Grêmio contratou certas peças que a gente não sabe se o problema é a adaptação, ou se o problema o cara era ruim, ou se o problema é que o cara realmente tem um extracampo terrível. Então, por exemplo, vamos falar de algumas contratações. Hoje o Grêmio tá atrás de lateral, de novo. O Reinaldo não era suficiente. O João Pedro teve problemas físicos. E aí? Há quanto tempo a gente está precisando de lateral? O que deu errado? Por que não deu para trazer nenhum lateral minimamente confiável para a lateral direita, por exemplo? Tirando o João Pedro. Não tinha nada no mercado. Em lugar nenhum. É uma pergunta a se fazer. Como é que a gente traz o Luan Cândido? Para que a gente trouxe o Luan Cândido, cara? Como é que a gente traz um cara que nitidamente está fora de forma, nitidamente estava fora de ritmo? Como é que a gente faz um investimento num cara desse? Com que chance a gente realmente acreditou? O João Lucas, gente. O João Lucas, vamos lá. Alguém lembra das partidas do João Lucas? O pessoal lembra que ele começou a caminhar e desistiu de uma jogada acho que foi contra o Juventude, o gol contra que ele faz, se eu não me engano, contra o Atlético. Da onde tiraram o João Lucas? Que brilhante ideia. Agora, há pouco tempo atrás, queriam trazer um cara que não passou no exame médico. Iam gastar 7 milhões num cara que fez o exame médico 2 vezes e não passou em nenhuma das duas. No mesmo clube que o Rodrigo Caio passou no exame médico, que tem o joelho desse tamanho. Que gestão de futebol foi essa? Vamos ser sinceros. A gente continuou mantendo certos jogadores que fizeram força para ir embora. Gente, o Vila Sante queria ir embora. O empresário dele falou que queria fazer o negócio com o Palmeiras. O Grêmio segurou o cara e o cara não jogou com o Quinteiros, não tá jogando com o Mano. E aí, qual é o problema do Vila Sante? Era o Quinteiros, agora é o Mano, vai trazer o próximo treinador e o problema vai ser outro cara. Ou a gente vai aceitar que o problema é o Vila Sante, que esse ano o Vila Sante não quis jogar. Esse ano o Vila Sante não está rendendo nem perto do que ele rendia.
Em algum momento chegou a se cogitar manter o Grando e o Grando está fazendo força para ir embora, o Grando não quer renovar contrato. A gente contratou um cara, gastou dinheiro num cara chamado Arezzo, que tá dando graças a Deus que foi embora. O cara chegou lá no Uruguai dizendo, tu vê, tava ruim onde eu tava, graças a Deus que eu tô aqui. A gente contratou jogadores que não queriam estar no Grêmio e mantivemos jogadores que não queriam estar no Grêmio. E isso foi nítido desde o início do ano pela postura em campo. O Grêmio sempre contratou jogador bagre, sempre. O Grêmio já foi campeão com times de jogadores que não estavam sendo benquistos antes nos seus clubes e vieram praticamente de graça ou por empréstimo, montou um grande elenco e na raça foi campeão. Porque os caras entregavam. O Grêmio tem um monte de ídolo bagre, mas que entregava em campo, na raça, suava, sangrava, dava carrinho na mãe, dividia a bola. E isso fazia o Grêmio conquistar. Ou por acaso o time que subiu dos aflitos era fantástico? Não! Então, não é nem desculpa da gente falar, não, porque os caras eram baratos, era um cara, ou era isso, era aquilo. Não, a gente trouxe jogadores, baratos ou caros, que não queriam estar no Grêmio. E mantivemos alguns que não querem mais estar no Grêmio. Isso é fato. Mas vamos falar do jogo. Agora que a gente pincelou os jogadores, agora que eu acho que eu já consegui passar a mensagem de que eu não acredito que o problema seja técnico, porque o problema não era o Renato, o problema, pelo visto, não era o Quinteiros, eu não acredito que seja humano. Vamos falar do jogo de ontem. O jogo de ontem, 48 mil torcedores, ingressos esgotados, a arena tendo uma coisa que ela nunca teve, facilidade de acesso, um gramado que teve maquinário cuidando 24 horas por dia pelo Marcelo Marques, botou lá um maquinário a rodar em cima daquele gramado, a tratar aquele gramado 24 horas por dia. Uma campanha de marketing muito boa durante a semana, porque o marketing do Grêmio é uma desgraça, né? Sejamos sinceros. O marketing do Grêmio a cada 10 erra 11. Não, semana, convidando o torcedor pro jogo, vem pro jogo, deu certo, vendeu o ingresso, fez lá a chavezinha da arena, pro torcedor sacudir, agora é a nossa casa. Se armou pro jogo, colheu a atmosfera, a torcida foi, apoiou, incentivou, cantou do início ao fim. O time entrou em campo querendo. O time entrou em campo fazendo uma coisa que o Grêmio não faz, que é trocar passe, sem errar. O Grêmio começa tentando trocar passe, começa tentando atacar, começa tentando correr. Foi incrível aquilo. Os primeiros 3 minutos do Grêmio, o Grêmio já estava pressionando, eu fiquei, mas olha, o Grêmio quer jogar. Hoje os caras querem jogar, porque nos últimos jogos não parecia. E aí, o Alianza entrou para jogar Copa. O Alianza é um time ruim, de sul-americano, jogando Copa. O Alianza jogou uma Copa como eu não vejo um time aqui sul-americano, e principalmente brasileiro, há muitos anos jogar. Porque o Alianza bateu do início ao fim. Com 3 minutos de jogo, o goleiro já estava catimbando para bater tiro de meta. Os caras já estavam se atirando no chão, fingindo cãibra ainda no primeiro tempo, cozinhando o jogo. O Alianza entrou cozinhando o jogo do primeiro ao último minuto. E que arbitragem terrível. É impressionante como quando é jogo do cara, tem que ser de propósito. É impressionante como quando tem jogo do Grêmio por uma competição da Conmebol, eles botam o pior árbitro que tiver disponível naquele dia. É inacreditável. E para mim isso tem sim também culpa à direção. A direção tem que fazer um pente fino nos árbitros antes do jogo começar
para deixar o cara na berlinda, para pressionar o cara mesmo, dizer, olha aqui, ó, esse juiz é um bosta e nós estamos de olho nele, porque se ele roubar, nós vamos bater nesse cara, nós vamos tacar os aralhos nesse cara. Nós vamos infernizar a vida de vocês aqui, ó, o cara é ruim. Pressiona o cara já antes do jogo, velho. Porque o juiz, ele foi o 12º jogador do Alianza Lima. Ou alguém tem dúvida? Alguém que viu o jogo tem alguma dúvida de que o juiz foi o 12º jogador do Alianza Lima? Cara... O juiz amarelou o Kahneman totalmente sem motivo. Já no início do jogo. Amarelou o Mano, mas porque o Mano praticamente abriu os braços na beira do gramado. O juiz estava errando até a lateral. Ele não estava acertando escanteio, ele não estava acertando lateral, ele não estava acertando falta. O juiz entrou para esculhambar o jogo. Desde o primeiro minuto. Mas aí, senhoras e senhores, a gente não pode se escorar em cima do juiz. Afinal de contas, o Grêmio é lembrado pela Batalha dos Aflitos, onde um juiz mal intencionado expulsou 4 jogadores do Grêmio e o Grêmio venceu esse jogo depois dos 4 expulsos. Na bola. Com um golaço. Porque assim se ganha jogo na bola. Não pode deixar a arbitragem interferir. Se tu meter 3-4-0, não tem juiz que vai roubar. Isso é fato. E aí, o Grêmio começa o jogo bem, cai um pouco de produção, cai um pouco na pilha do juiz, cai um pouco na cera do Alianza Lima, a torcida empurra mais, o Grêmio acorda, tenta, trabalha, e na minha opinião encerra o primeiro tempo até que bem. Apesar do 0-0. E aí tem um porém. Quando você tem que fazer 2 gols, pelo menos, você é obrigado a fazer 1-0 no primeiro tempo. Pelo que eu entendo de futebol, pelo que eu conheço de futebol, pelo que eu assisti de futebol, quando você tem que fazer pelo menos 2 gols, 1 gol tem que ser no primeiro tempo. E o Grêmio demorou muito para finalizar no gol do Alianza Lima, mas muito. Porque nesse time não tem um desgraçado que chute de fora da área. Cara, que saudade do Ramiro. Porque esse time não tem um cara pra chutar, pra tentar de fora da área, cara. Finalizar com qualidade de fora da área, cara. E o Riquelme demorou muito pra entrar no jogo. E eu avisei que isso ia acontecer e que a gente ia ter que relevar. É um menino. O Grêmio está dependendo de um menino, porque o Cristaldo não tem condição de jogo, o Monsalve vai operar e o Edenilson é um ex-jogador em atividade hoje. Hoje o Edenilson é um ex-jogador em atividade. O Edenilson é nulo. O Edenilson é um a menos em campo hoje. Hoje é isso. Hoje é isso. O Edenilson é a cara do quase. O Edenilson é a cara da derrota. Tu olha pra cara dele e pensa, perdemos. Porque na cara dele, a expressão facial dele é perdemos. E ele recém entrou em campo. O jogo tá 0-0 e ele já tá com a cara de quem perdeu o jogo. É assim que funciona com o Edenilson. No Inter era assim. E olha que eu sou um cara que achava que o Edenilson poderia render. Porque ele sabe jogar futebol. Mas é espírito. É querer. É alma. É a vontade, é o tesão. Como diria o Luxemburgo, a pica levantada pro chão, meu parceiro. E isso o Edenilson não tem. Nunca teve. Se duvidar, nunca vai ter. E aí, o Grêmio volta pro segundo tempo, tentando pressionar de novo, construindo, com vontade. Eu gostaria de falar aqui, cara, eu não acho que o Volpi comprometeu. Não acho que o Volpi comprometeu, não acho que o gol foi culpa dele. E, sinceramente, eu preferi o Volpi ao Grando como titular, porque o Grando quer ir embora. Como é que eu vou botar em campo um cara que não quer estar no Grêmio? Não posso fazer isso, cara, num jogo de Copa. Numa noite de Copa, eu vou botar um cara que não quer estar no Grêmio? Não, bota esse cara aí, é o que tem. Mas é óbvio, o Marcelo Groi sem uma perna, sem um braço, cego, amputado, com 85 anos, é melhor que o Volpi. Óbvio. O Volpi não é um goleiro da primeira prateleira. E a gente sabia disso. Mas não passa pelo Volpi, vamos ser sinceros. O Kahneman fez uma das melhores partidas dele no ano, na minha opinião. Ele tentou tudo que ele pôde.
que o corpo deixou, ele fez. O Marlon fez uma grande partida. O Wagner Leonardo fez uma partida como ele faz sempre. Ele não é um cara de comprometer. O Gabriel Martins, Gustavo Martins, o lateral, que é o zagueiro improvisado lateral, pra mim fez uma partida boa. Fez uma partida boa. Ele não é um lateral ofensivo, ele é um zagueiro improvisado. Ele não é um craque, ele não é um Cafu, mas ele não é uma avenida. Foi bom, não foi ruim. O Dodi, eu acho que podia mais. Não acho que o Alex Santana seja infinitamente superior. Não acho que o Edenilson seja infinitamente superior. E cá entre nós, no médio pelo médio, não é possível que na base não tenha um cara no mesmo nível do Dodi, no mesmo nível do Alex Santana, no mesmo nível do Edenilson. Eu não consigo acreditar. O próprio Richard, aquele que estava jogando, por exemplo, para mim é um cara que, se é para ter esses caras no elenco, deixa o menino jogar. O menino a gente pode vender. Na minha opinião, jogador mediano por mediano, se tu tiver um guri da base mediano, investe no guri da base. Ele vai dar umas erradas, mas tu vai vender ele bem. Pô, o Inter vendeu o Bruno Fux, o Johnny. É uma questão de lógica. Às vezes o cara não precisa ser craque pra tu vender. Mas não, enquanto tu contratar esse tipo de bagre caro, isso vai acontecer. O Vila Sante, eu acho que talvez tenha sido a melhor partida dele no ano, e foi média. Muito média. Muito média, muito média, muito média. Inclusive no primeiro tempo que ele errou de passe. Foi grotesco. Mas perto das partidas que o Vila Sante vem fazendo, nós estamos no lucro. Cá entre nós. Não é nem perto do Vila Sante do ano passado. Mas é o que acontece quando você tem no elenco um cara que não quer estar onde ele está. Isso é fato. O Riquelme, como eu falei, eu acho que é um menino que vinha bem, que ainda vai muito bem, que ainda vai crescer muito, que teve os seus momentos no jogo, mas que demorou a entrar no jogo. Isso é fato. E isso é natural do menino. Assim como o Alisson. Para mim, o Alisson não entrou no jogo. O Alisson não foi o Alisson que a gente conhece. O Alisson não foi o Alisson que a gente esperava nesse jogo. O Kiki foi o Kiki de sempre. O Kiki tenta. É isso. Mas ele não é bom. O Kiki é mediano. Vamos lá. Em qual time do Campeonato Brasileiro, hoje, da Série A, o Kiki seria titular? A gente tem que ser sincero, gente. Principalmente dos grandes. Em qual time o Kiki seria titular? A gente tem que ter essa noção. Essa é a realidade. E aí, o Bright. Que a bola não chegava, né? O que o Bright apanhou no meio daqueles zagueiros, o que foi a construção do Grêmio no primeiro tempo, foi complicadíssimo. No segundo tempo, a coisa começou a andar um pouco mais. Talvez o Alianza Lima tenha cansado, talvez a estratégia do Alianza Lima tenha sido realmente segurar só no primeiro tempo. Talvez o Grêmio, o Mano deu uns gritos no vestiário, o Grêmio acordou um pouquinho no segundo tempo, começou a construir melhor. E a gente pressionou, cara. A torcida pulsou. O Grêmio tentou. No segundo tempo, o gol, pra mim, foi natural. Porque olhando aquele jogo, eu vi que o Grêmio ia fazer um gol em breve. O gol não foi uma surpresa. O gol foi natural. O Grêmio estava sobrando no momento que o Grêmio fez o gol. E o Grêmio só não sobrou mais porque toda vez que o Grêmio conseguia montar uma blitz, cai um goleiro no chão, cai um zagueiro no chão. O Guerreiro me dá uma butinada no joelho do Kahneman, nem o VAR olhou. Cara, o que foi aquela butinada do Guerreiro no joelho do Kahneman? E se fosse o inverso, hein? Será que tinha dado expulsão? Depois, olha a porrada que ele dá no Vila Sante, no lance que origina o gol, inclusive. Olha a porrada que ele deu no Vila Sante. Vocês viram como é que ficou a canela do Vila Sante naquela porrada? E o juiz? O VAR? Ninguém quis pensar em expulsar o Guerreiro ali, né? E aí, meus amigos, como eu falei,
O Alianza Lima estava jogando Copa fora de casa, segurando um resultado debaixo do braço. Os caras começaram a catimbar, a se atirar no chão, a fazer mais cera. O juiz deixou. Tem um lance, acho que é um escanteio do Grêmio, que sem motivo nenhum, um defensor do Alianza Lima dá uma cotovelada no rosto, acho que do Riquelme. No rosto, assim, ó, paf, dentro da área. A câmera pegou. A transmissão mostrou. Não foi nada. O VAR não chamou. Ninguém viu. E o Alianza Lima ligou tanto o botão do foda-se que o zagueiro foi lá e vrau, e tomou um vermelho e azar. E o Grêmio continuou tentando. E bola na trave, e chute perto do gol. O Grêmio continuou tentando, tanto continuou tentando, que se jogou pra frente, se desconfigurou inteiro, porque é o que o Mano tem à disposição. Então quando tu bota o Amuzu, esperando que o Amuzu faça alguma coisa, é porque é o que tu tem no elenco. Se um dia um Bressan entregou uma Libertadores, ele estava no elenco. O problema do jogador ruim no elenco é que uma hora ele vai entrar. E foi isso que aconteceu com o Amuzu. E eu nem consigo criticar o Amuzu, porque ele mal tocou na bola. Mas quando o Grêmio se desconfigura do jeito que se desconfigurou, de ter em campo Bryant, Pavon, Amuzu e Alisson, e aí o Grêmio empilhando o atacante lá na frente e pressionando. Se tu não tem a definição, se tu não tem técnica, se tu não consegue aproveitar uma bola parada, uma falta de média distância, fica muito complicado. Os jogadores do Grêmio são ruins. Eles não eram esforçados. Posso dizer que alguns se esforçaram. Posso dizer que 2 ou 3 têm qualidade. Mas na sua maioria eles são medianos para ruins. Quando se esforçam, dá para tentar alguma coisa. Quando não se esforçam, é 4 na cola igual contra o Cruzeiro. Quando não se esforçam, é igual foi o jogo contra o Vasco, é igual foi o jogo contra o Alianza Lima no Peru. Mas cá entre nós, né? A torcida não merecia isso. A torcida não merecia o jogo que a gente teve. A torcida do Grêmio não merece o presidente que a gente tem. A torcida do Grêmio não merece ter jogadores em seu elenco que não querem estar no Grêmio. Isso é um absurdo. É um absurdo que o Grêmio mantenha em seu elenco os caras que querem ir embora. Mas empresta, encosta, bota pra jogar no Aimoré, some com esses caras. Porque não dá pra contar, não dá mais pra contar com o Edenilson, gente. Não dá. Não dá pra contar mais com o Grando. Não dá mais pra contar com o Vila Sante. Não dá. Libera o cara, pô. E aí tu traz caras que não são a solução do problema. Pra compor elenco. Que tipo de elenco? Um elenco que pode cair? Porque essa é a realidade. Mas volto a dizer, será que é culpa do Mano? Será que nós vamos trocar mais um treinador? E detalhe, se a gente trocar, que confiança a gente tem que o Grêmio vai trazer o Vojvoda? Agora respondendo o seguidor ali que comentou lá no início. Ah, o Vojvoda está desempregado, vamos trazer. Que confiança a gente tem que o Grêmio tem competência de trazer o Vojvoda? Que confiança a gente tem que, faltando agora 4 meses praticamente para terminar, 5 meses para terminar o ano, o Vojvoda vai conseguir fazer alguma coisa com esse elenco? Que confiança a gente tem? Porque no momento a gente depende totalmente do Marcelo Marques Futebol Clube para que a gente consiga trazer um jogador que realmente faça a diferença. E esse cara vai ter a missão de Noé, de carregar os animais da arca, né? Essa é a realidade. Do jeito que o Grêmio tá e no perfil que o Guerra é, hoje, se o Grêmio demitir o Mano Menezes, Felipão fica até o final do ano. Ou alguém tem dúvida? Porque é um pepino pro presidente ter que contratar um técnico e fazer um contrato de uma gestão que tá acabando em dezembro. Ele vai fazer um contrato de 6 meses?
com o treinador que vier? Ou ele vai ter que pedir a bênção do Marcelo Marques? E será que era isso que o Marcelo Marques queria? Mas será que o Marcelo Marques vai ser presidente do Grêmio? Porque tem uma eleição. Então, o presidente também não pode chegar no Marcelo Marques e dizer escolhe o técnico. Vocês não concordam? Porque ele tem que respeitar um processo de eleição. Então, a situação do Grêmio, ela é triste, porque a gente tem que valorizar que teve uma leve melhora. Mas essa leve melhora está toda na conta da torcida, da festa que o torcedor do Grêmio fez na arena ontem. A leve melhora. Sabe aquele jogou como nunca e perdeu como sempre, como o Paulo Santana diria? É isso. O jogou como nunca que a gente teve é por causa disso. Porque a torcida, o ambiente, a atmosfera que o torcedor criou dentro da arena empurrou para isso. O Grêmio teve chance de classificação por causa do seu torcedor. Mas o futebol é tão cruel que a gente ainda tomou um gol do Barcos. De tão cruel que é o futebol. Se eu não me engano, o maior artilheiro estrangeiro da arena, um dos maiores do Grêmio. É isso ainda assim, ó, o futebol ele judia do torcedor, né, cara? Amar futebol do jeito que a gente ama é doença. Porque assim, ó, eu tava empoleirado olhando esse jogo, tava muito empolgado, tava assim, ó, muito confiante. E o balde de água fria que é tomar um gol do Barcos é muita injustiça. É muita injustiça. Podia ter sido do Guerreiro, eu preferia ter tomado um gol do Guerreiro. Tomar um gol do Barcos, que é quase um ídolo, é muito pesado, é triste pro torcedor. O torcedor não merecia isso, cara. O torcedor não merece, numa entrevista, ouvir que tá tudo bem. E o Guerra tá falando que tá tudo bem desde o final do ano passado, cara. O Guerra e o broxismo dele. Nem sei se existe esse termo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E ele passou isso pro Grêmio. O Grêmio é mole. O Grêmio é mole. Porque em outros elencos, com aquela cera que o Alianza Lima fez, meu amigo. Um peitaço no juiz, hein? Um peitaço no juiz. Uma briga bem puxada. Em outros tempos, dentro da nossa casa, nenhum time ia fazer o que o Alianza Lima fez com o Grêmio. Nenhum time. Num Grêmio de Sandro Goiano isso não aconteceria. Num Grêmio de Dinho isso não aconteceria. Eu gosto muito de lembrar, por exemplo, os últimos Grenais, a falta que faz o Matheus Henrique, por exemplo. Porque aquele menino em Grenal, rapaz, mas não tinha um cara do Inter que viesse crescer pra cima. Não tinha. A pressão que o Maicon bota no GPR de Lima, naquele cara, o coroa daquele Grenal, é esse tipo de coisa que eu falo, o espírito de Grêmio. Que tu nunca vai ter em cara que tá querendo ir embora. E a torcida não merece isso. A torcida não merece isso. E, infelizmente, encerro esta live dizendo: ainda acredito não ser culpa de Mano Menezes. E isso é preocupante. Porque se não for culpa dele, e nós em algum momento desse trajeto trocarmos o treinador, que expectativa de melhora teremos? Enquanto nós tivermos o presidente que ainda temos, e como passa devagar esse mandato, meu Deus do céu, que tortura. Enquanto nós tivermos o vice de futebol que ainda temos, vice executivo, né? Essa é a função dele. Vice político, sei lá o que o Luiz Wagner Vivian faz lá dentro. O trabalho dele bem feito é que não é. Enquanto nós estivermos jogadores que não entendem o que é Grêmio, não sabem o que é jogar no Grêmio,
Não adianta trazer o Guardiola. Não adianta. Não adianta. Não adianta. E isso é muito triste. Isso é muito complicado. Isso é assustador. Isso é assustador. Assistir um jogo do Grêmio virou uma tortura pro torcedor. É isso que o Alberto Guerra fez. Ele consegue estragar até um dos momentos mais felizes dos últimos anos do torcedor do Grêmio, que é ser dono da arena. Totalmente dono da sua casa. Ele consegue estragar uma noite de Copa. Tu tem noção da força que tu tem que fazer para estragar uma noite de Copa do Grêmio? É o Grêmio. O Grêmio é a Copa. O Grêmio é um time que foi criado para isso. Quando tu fala numa Copa e tu fala em Grêmio, são quase sinônimos. Pergunta pela América do Sul. Qual o torcedor de time sul-americano que quer ter o Grêmio no meio do caminho, cara? Pois o Alberto Guerra conseguiu acabar até com isso. Então, eu não sei se é questão de protesto. Eu não sei se é questão de sentar e chorar. Eu não sei se é questão de entrar lá e tirar todo mundo pelos cabelos, sacudir aquele Guerra, dar 4 tadalafila na goela dele pra ver o que acontece. Se é questão de ir, ó, nas baladinhas, nas festinhas aí, cobrar os caras. E aí, meu irmão, vamos jogar ou tá difícil? Tu ganha bem pra isso. Mas o que a gente sabe é que do jeito que tá, o Grêmio não conseguirá figurar nem mesmo na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, se o Marcelo Marques for presidente do Grêmio, a gente já perdeu o primeiro ano de jogar uma Libertadores com investimento. É isso, gente. Esse é o custo. É o custo de o primeiro ano fora. Primeiro ano fora. Eu quero jogar Libertadores, cara. Tu tá me dizendo que eu posso ter um presidente com recursos infinitos, com dinheiro, para montar time, com vontade, um torcedor. E tu vai tirar, no primeiro ano desse cara, esse cara não vai ter oportunidade de ter o Grêmio na competição em que o Grêmio é um dos times que mais participou dessa competição, que é a Libertadores da América. Em que o Grêmio é o time que mais ganhou, o time brasileiro que mais ganhou essa competição. E o Grêmio não vai estar lá. O Grêmio não vai estar lá. Por causa de um dos presidentes mais derrotados da história do Grêmio de futebol porto-alegrense. Parabéns, Alberto Guerra. Parabéns.